Houve uma justificada e grande polêmica acerca do lançamento de Ninfomaníaca, em 2013, uma obra que prometia tratar a sexualidade feminina de uma forma nunca vista antes no cinema, e com a ausência de qualquer filtro. O sucesso se deu mais pela repercussão dos temas que se propôs a abordar, e há consenso, passados quase 10 anos do seu lançamento, de que a obra foi uma grande decepção, sobretudo seu primeiro volume, que trouxe uma narrativa rasa e rebelde, banhada em pretensão e detalhes complexos, mas que pouco tinham a ver com a própria obra. Se trata de uma narrativa bem pensada e bela, mas ainda assim fica no ar o excesso de confiança do diretor Lars von Trier, que tenta se colocar como uma autoridade no cinema dramático e erótico, mas que ainda peca em muitos elementos fundamentais do cinema. As cenas sexuais são explícitas, por vezes até mesmo desconfortáveis. Não se trata de pornografia propriamente dita, mas a forma como a sexualidade da protagonista se desenrola, por vezes nojenta e brutal, com cenas que dialogam com o próprio gore, mostram que a trama aposta em demasia nesse elemento, quando poderia ter entregado muito mais com a personalidade problemática de sua personagem feminina e a exploração desta. A trama é uma narração em primeira pessoa de Jo, uma garota inglesa autodiagnosticada como ninfomaníaca, o vício em atividades sexuais a tal ponto que outras áreas de sua vida começam a ser afetadas pela vontade constante de fazer sexo, seja sozinha, com parceiro ou mesmo múltiplos. No decorrer de seu desenvolvimento e amadurecimento, o sexo comum deixa de ser suficiente e ela passa a buscar formas mais extremas do ato, as quais constantemente a colocam em perigo de vida, ou ao menos de ser presa. Após ser encontrada em uma manhã por Seligman, um morador do norte escocês, Jo, resgatada e limpa, passa a narrar a sua história para seu anfitrião, trazendo detalhes desde a sua terna infância com a relação complexa que possuía com seus pais, mas principalmente com seu progenitor, com aquele que viria a ser considerado o único amor de sua vida, Jerome, e por fim, todas as variadas e extremas experiências sexuais de sua vida, desde sua primeira vez insatisfatória até as mais recentes experiências lésbicas e grupais, as quais, mesmo tentando ser encaradas como irrelevantes pela personagem, demonstram ser um componente crucial para a construção de sua personalidade fragmentada e exausta. A presença de um ouvinte como Seligman é valiosa para a personagem, e também para a própria história, pois como o próprio personagem revela, se trata de um assexual, um homem que nunca tinha tido qualquer contato sexual com outro ser, e ao que tudo indicava, também não possuía a mínima intenção de fazê-lo. O fato de seu nome, no hebraico, significar homem feliz, insere um claro simbolismo para o fato de que ele, sendo um celibatário, havia sido capaz de encontrar a felicidade justamente nessa ausência de sexo, coisa que Joe jamais havia conseguido. Além disso, é valiosa a perspectiva neutra do personagem, que por genuína curiosidade, apenas absorve as informações transmitidas pela protagonista, a comparando com outros eventos da natureza e retirando o peso moral delas, sem nunca julgar ou atribuir valor aos seus atos. Há julgamentos e recriminações, mas nunca pelos atos sexuais, e sim pelas opiniões conflitantes que demonstram em outros campos, como o aborto, por exemplo. Aspecto que torna a narrativa de Joe mais fácil de ser digerida, tanto para o próprio personagem, quanto para a própria audiência. Entretanto, também é Seligman que reside o maior erro da história, pois em seu desfecho, o personagem tenta abusar de sua convidada enquanto essa dorme, levando-a à sua morte e à destruição de todo o progresso feito por Joe. Tal solução pode ser interpretada de duas formas: um desfecho preguiçoso e que destrói toda a beleza da superação que a narrativa havia construído, colocando Seligman como um homem assexual e feliz com isso, ou a reafirmação de que a sociedade, mesmo em seus núcleos mais exaustivos, como o do personagem, ainda assim enxerga a mulher como um objeto de uso e cunho sexual, incapaz de diferenciar o gênero feminino disso. Seja qual for a interpretação, o final, assim como grande parte da obra, é essencialmente desconfortável, mas condizente com a obra, que sempre se coloca como um desafio às interpretações clássicas da sexualidade feminina e do papel sexual da mulher na sociedade. E sobre esse papel, é justamente ele que dita grande parte do enredo, introduzindo um conflito na mente de Joe, que apesar de tentar transparecer a ideia de que é uma personagem bem resolvida, ainda está presa na dicotomia entre uma suposta libertação sexual ou a prisão que sua ninfomania parece construir ao redor de si. Julgamentos externos raramente são feitos em tela, mas ainda estão presentes, e são fatos determinantes para que a personagem não consiga se ver livre de um certo receio em muitos momentos.
o que a faz procurar clubes de viciados em sexo, se obrigar a adentrar em relacionamentos ou mesmo se punir das formas mais dolorosas possíveis para que deixe de ser compulsiva, todas tentativas sem sucesso. É possível argumentar que o desenvolvimento de sua obsessão se deu pelas expectativas irreais que possuía sobre a atividade carnal já na infância, graças à exposição precoce ao submundo sexual, mas caberia ao campo da psicologia estudar o caso, com espaço para inúmeras interpretações aqui. Seja qual for ele ou o diagnóstico, fica explícita a correlação entre o desejo carnal e o ódio que sentia pelo amor, polos que são interpretados como opostos pela personagem, opinião não compartilhada por nenhum outro personagem da obra. Talvez fosse a ausência do amor materno, da rejeição de Jerome, ou mesmo de seus traços de transtorno borderline, ficando evidente que todos esses elementos contribuem para a relação conflituosa entre a libido e o sentimental de Joe, que nunca consegue manter os dois em alta no mesmo período, levando ao fim do seu casamento e aos inúmeros conflitos durante a juventude. Dessa forma, fica fácil categorizar a obsessão de Joe por sexo como uma prisão, mas as motivações para isso eram ainda mais complexas do que o primeiro volume expõe. Foram séculos de sofrimento e luta da causa feminista para que as mulheres conquistassem uma liberdade, ao menos equiparável com a masculina, o que ainda sequer aconteceu por completo. Julgamentos e calúnias de cunho sexual ainda são frequentes mesmo em sociedades mais livres, fazendo com que muitas mulheres se sintam reprimidas. Agir de forma assumida e desamarrada como Joe pode parecer uma forma de libertação e de reafirmação dessa luta feminista, mas para a protagonista também havia se tornado um inferno, sobretudo pelos conflitos morais que ainda estavam presentes em sua própria mente. O corpo de Joe clamava por libertação sexual, enquanto que sua própria mente não estava preparada para fazê-lo. Seu desejo insaciável se torna doentio na medida em que começa a afetar as outras esferas de sua vida, mas com o tempo, observa-se que a protagonista havia conseguido controlar seus impulsos, os limitando aos momentos em que eram convenientes. O verdadeiro conflito se instaura quando a personagem passa a questionar os seus próprios valores morais, que à medida em que envelhece, vão se tornando mais conservadores. O que, conscientemente ou não, fazia com que ela passasse a se odiar cada vez mais, dando origem à personalidade culpada e decadente exposta no presente da trama. A personalidade de uma mulher que se odiava por fazer aquilo que mais lhe dava prazer no mundo. Não é fácil apontar o dedo para uma personagem como Joe, nem mesmo os personagens da obra eram capazes de fazê-lo. O sexo para todas as mulheres do clube, por exemplo, era uma atividade de afirmação e libertação, condizendo com a luta feminista, enquanto que para Joe era simplesmente atender a um desejo egoísta, não tendo nada a ver com a luta de seu gênero. A personagem até mesmo demonstra desprezar as suas companheiras em dado momento, porque elas querem se convencer de que são atraentes através dele, enquanto o conflito para ela é muito mais complexo e existencial. Não se tratava de se afirmar, se tratava de necessidade, e o que isso significaria para ela como ser humano. Há um claro nível de neurose e sociopatia da personagem, que demonstrava diferentes problemas enquanto casada ou no ambiente coletivo, mas o que realmente expõe o dilema da personagem é a sua relação consigo mesma, o ódio e o desdém que sentia para com suas próprias ações. Incapaz de se ver livre do desejo sexual, Joe precisava lidar com ele, satisfazê-lo, ao mesmo tempo em que mantinha os ideais que não condiziam com essa vida, tornando seu desejo, assim, uma prisão. Esse conflito moral é o que a leva a confessar todo o seu passado para Seligman, pois Joe, àquela altura, buscava se ver livre da prisão que havia construído para si mesma. Foram necessários anos inteiros para que a personagem pudesse finalmente encarar o problema de frente, desafiar seus dogmas morais que não condiziam com as suas ações e sua personalidade, e finalmente se libertar da prisão de culpa que havia construído. De fato, suas ações do passado haviam sido sórdidas sobre muitas óticas, mas não havia uma religião universal a julgando, apenas ela mesma, e desde que mudasse seus parâmetros, esses julgamentos finalmente cessariam. Como de fato cessaram no terceiro ato, quando a protagonista enfim se viu capaz de se desprender dos grupos de apoio e do passado, quando finalmente pôde perceber que não precisava se desligar da sexualidade, apenas compreendê-la e saciá-la de uma forma saudável. Entretanto, é justamente aqui que ocorre o ponto crucial da obra, a tentativa de estupro de Seligman. O confessar foi de valor inestimável para a protagonista, que havia declarado se sentir melhor consigo mesma e pronta para iniciar uma nova vida. Mas a ação do homem, que nunca havia demonstrado o mínimo nível de excitação na história, apenas evocava novamente um trauma que ela parecia ter deixado no passado, e através do assassinato,
poderia desencadear um novo ciclo de culpa e ódio contra si mesma. Sua sexualidade enfim havia deixado de ser uma prisão, mas com o final em aberto, tudo poderia acontecer. À primeira vista, essa cena final pode ser o desenvolvimento de Joe, mas sob outra ótica, pode ser interpretado também como um traço pessimista colocado propositalmente pelo diretor, um ato difícil de aceitar com o restante da obra, mas que reafirma a mesma visão que Joe vinha tentando excluir de sua mente, ali que as mulheres, mesmo, entre aspas, livres, ainda são vistas como meros objetos sexuais. No fim, mesmo acreditando ter encontrado a libertação, Joe, ao ser violentada, pode ter percebido que a sociedade ainda não aceitaria sua sexualidade e que mudar, enfim, não teria valor algum, sendo necessário continuar vivendo e se saciando de forma escondida, sacrificando a sua paz para ser aceita em um mundo que nunca havia lhe dado a chance de ser feliz. Um mundo inconstante que tentava a tratar como um mero objeto, mas que também a julgava quando agia como um propriamente dito para seu próprio prazer. Com isso, fica fácil entender o porquê de Ninfomaníaca ter sido um choque grande, mas uma obra que no fim acabou caindo no ostracismo. Suas críticas para com a objetificação feminina, a representação da sexualidade e a violência são todas válidas, mas seu fim faz com que toda a jornada de libertação de sua protagonista seja jogada no lixo. Um movimento ousado, mas que não condiz com o que a obra apresentava até então no aspecto social, caracterizando uma grande quebra de expectativa que não cai bem para grande parte do público na primeira vez em que for assistida, com uma segunda exibição se mostrando bem mais improvável. Sendo assim, Ninfomaníaca deve ser encarada como uma obra de crítica, e não de exemplo, uma demonstração extrema e até pessimista da sexualidade feminina, que ainda precisa se ver subjugada mesmo na era da dita liberdade individual, até mesmo com muitas mulheres contribuindo para a repressão, como era o caso da própria Joe durante boa parte da obra, que limitava a si própria de forma inconsciente, incapaz de entender ou saciar totalmente seus desejos carnais.